fica aí o nosso convite. Quero falar com você, eu falei na semana passada sobre um Deus que cumpre as promessas, falei na semana retrasada de um Deus de oportunidades. Se você não viu, não esteve aqui, não ouviu essas palavras, estão no YouTube, palavras preciosas que Deus tem nos dado. E hoje eu quero falar com você de um Deus que gera sonhos. Mas antes de eu entrar nessa palavra, eu queria compartilhar algumas coisas com você desse tempo. Eu queria preparar o teu coração. Eu estava essa semana orando e perguntando para Deus o que Deus queria fazer. E Deus me perguntou se a minha igreja, essa é a igreja que Ele confiou a nós, a minha pastora casa estava preparada para isso. Foi o confronto que Deus me fez essa semana. A igreja que você pastoreia, a igreja que a pastora Carla pastoreia, está preparada para ouvir o que eu tenho para falar? E eu fiquei pensando sobre isso. Então eu queria primeiro tentar preparar você para aquilo que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser uma igreja profética, como nunca foi até hoje. Numa dimensão, num nível, num patamar que ela nunca chegou até hoje. Mas ela precisa chegar hoje nesse patamar de ser uma igreja profética. O que é uma igreja profética? É uma igreja que é cheia de profetas, que profetizam um para os outros? Poderia ser, seria maravilhoso. É uma igreja que tem na sua palavra só motivação. Motivação é muito bom, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma igreja que vê lá na frente e libera no mundo espiritual aquilo que precisa ser liberado para que aconteça. Não estou falando de palavra de ordem, não estou falando de determinismo gospel, de você determinar que alguma coisa vai acontecer porque você quer que aconteça, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você entender os tempos de Deus e fazer se cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Se você ler Mateus do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver por diversas vezes Jesus dizendo para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. O que Jesus está falando? Os profetas disseram lá atrás, e agora para que se cumpra as Escrituras, eu estou fazendo acontecer aqui. Eu estou agindo dessa forma para que se cumpra as Escrituras. Isso é um tempo profético. Isso é você entender o agir de Deus e querer participar desse agir de Deus. Então estão acontecendo inúmeras, diversas, dezenas, centenas de coisas estão acontecendo no mundo, no meio do governo, no meio da saúde, no meio da gestão mundial, no meio dos bancos, no meio do mercado financeiro, no meio do mercado de exportação e importação, para que se cumpra as Escrituras. Amém ou não, amém? Você está entendendo? Isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. E a igreja muitas vezes fica alheia a isso. Qual que é a parte da igreja? Qual que é a parte dos filhos de Deus nesse momento? E aí tem gente que fica incomodada quando a gente fala de que tem uma palavra profética. Já vai determinar sobre a minha vida. Não, se liberta desse preconceito. Se liberta desse negócio. Jesus veio e foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Posso ouvir um glória a Deus? Você pode declarar assim: eu sou livre desse negócio, eu posso receber de Deus. Porque a gente cria, estereótipos, a gente cria jargões gospel, evangélicos, religiosos, e aí a gente começa a criar preconceitos em relação a isso. Eu queria que você se libertasse disso, que você fosse livre de verdade, porque eu tenho sentido Deus me chamar audivelmente, muito fortemente, a ser uma voz profética sobre a sua vida, sobre a igreja que Ele me confiou. E eu não tenho um dom profético de ficar pondo a mão na sua cabeça e falar: é isso que te digo. Algumas vezes Deus me revela algumas coisas. Algumas vezes quando eu estou orando por alguém, algumas vezes quando eu estou intercedendo por alguém, ministrando alguém, às vezes no gabinete, às vezes aqui na igreja, Deus me mostra uma coisa ou outra. Deus fala comigo. Algumas vezes Deus coloca na minha boca uma palavra para eu entregar para alguém, mas é algumas vezes. Agora, como pastor da igreja, eu estou aceitando em Deus
eu estou recebendo de Deus um tempo profético sobre a vida da igreja. Eu queria desafiar você a receber a palavra de Deus. Aí lá no YouTube pegar um Deus que cumpre promessas, ouve de novo, recebe como uma palavra profética na sua vida. Um Deus de oportunidade, ouve de novo, como uma palavra profética. Queridos, mais de uma dezena de pessoas me procurou nesses últimos 15 dias dizendo: eu recebi aquela palavra e a minha vida já mudou. Eu recebi aquele ensinamento e a minha vida já mudou. Já mudou tudo. Eu já entendi esse negócio. Então não é só palavra, não é só letras soltas, é vida de Deus. Uma ministração profética não é ministrar conhecimento, é ministrar vida. E eu quero ministrar vida sobre você nessa manhã. Eu quero ministrar vida. Eu tenho andado lado a lado com a pastora Carla, nós temos total unidade nisso, e Deus está falando conosco. Eu tenho vivido situações onde Deus tem falado algo conosco, nós compartilhamos um com o outro, e daqui 2, 3 dias, alguém da mídia, alguém grande, alguém que tem voz para chegar em outros lugares, diz a mesma coisa. E um olha para a cara do outro e fala: meu Deus, então Deus que está falando, então é Deus que está ministrando, então é Deus que está falando conosco. Não é uma coisa do meu coração, não é uma coisa da nossa mente, da nossa alma. Nós queremos liberar sobre você o haja de Deus, o agir de Deus. Isso tem um preço, querido. Isso tem um preço. Isso tem uma conta a pagar. Mas eu não posso passar por esta geração sem ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu não quero ser somente aquilo que dá para ser. Eu quero ser aquilo que Deus me chamou para ser. E eu quero liberar sobre você as palavras que Deus tem colocado sobre a minha vida e sobre a vida da pastora Carla. Amém? Você recebe em nome de Jesus? Amém. Eu quero começar com você nessa manhã em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. É só o primeiro texto para a gente introduzir aquilo que Deus tem falado. Eu não sei se eu consigo terminar essa palavra hoje, talvez eu só termine ela só domingo que vem. Mas eu vou começar ela e vou começar até onde Deus mandar eu ir. Até onde Deus permitir, o Espírito Santo de Deus nos permitir caminhar. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Você entendeu esse texto? Não. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Quem que é o Senhor? Nosso Deus. Participa comigo, por favor, se você quiser. Porém, as reveladas nos pertencem. Fala assim: as coisas reveladas de Deus pertencem a mim e aos meus filhos. Quem que libera as coisas reveladas de Deus aos filhos? Eu. Amém? Eu que libero. Eu, você. Fala eu. Não é eu, pastor, não. Fala eu. Eu libero sobre os meus filhos. Agora, se eu não receber as coisas reveladas de Deus, eu não vou viver o que Deus tem para mim, e os meus filhos não vão viver o que Deus tem para eles. Então, se você não quer viver o que Deus tem para você, joia, pensa nos seus filhos. Amém? Você está entendendo? A gente precisa entender que nós somos geracionais. Deus é um Deus geracional. Se você ver o Novo Testamento, você vai ver que de 7 em 7 gerações muda alguma coisa. Porque Deus é um Deus geracional. De tal a tal foram tantas gerações, de tal a tal tantas gerações, de tal a tal tantas gerações, porque Ele é geracional. Eu preciso fazer gerar na minha geração.
E eu sou responsável pelos filhos naturais que Deus me deu, e sou responsável pelos filhos espirituais que Ele me entregou. Eu preciso viver as coisas que estão descobertas dEle e entregar para os meus filhos. Porque tem um propósito. Tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Para que se cumpra as palavras dessa lei. Para que a palavra de Deus seja cumprida. Como estava escrito. Para que se cumpra o que foi escrito. Sabe por que você precisa viver as coisas de Deus, querido? Porque você é testemunha viva das coisas de Deus. Recebereis fogo do céu, o poder do Espírito Santo, para que se tornem testemunhas. Sabe o que é testemunha? Você tem dois tipos de testemunha. Você tem a testemunha ocular, que só viu. Não, eu vi, foi assim mesmo. É assim mesmo que aconteceu. E a testemunha vivencial, aquela que vivenciou a situação. Eu estava lá, eu vi acontecer. Quem estava lá no dia que Jesus morreu? Nenhum de nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos revela e nos faz viver uma vida em Cristo. Nós temos a mentalidade de Cristo. Nós temos o agir de Cristo em nós através do Espírito Santo. E isso nos faz testemunhas dele. Amém? Para que se cumpra as palavras dessa lei. Então agora deixa eu falar uma coisa com você. Tem coisa que você não vai saber mesmo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Só quando Deus quiser revelar. Mas tem um punhado de coisa já revelada. Que você não foi buscar. Que eu não fui buscar. Tem um punhado de coisas que a gente não foi buscar e os nossos filhos não estão vivendo. Porque eu preciso receber palavra de Deus. O que tem na sua vida que já foi descoberto e você não está vivendo ainda? O que tem na sua vida que Deus já liberou e você ainda não foi buscar? As encobertas deixa para lá. Tem um monte de gente querendo saber se o cavalo que desce lá de Apocalipse, lá, se é assim. Ei, querido, que tá... Eu vou estar lá para ver. Amém ou não amém? Eu vou ver o cavaleiro descendo com cabelos brancos como a neve. Na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou estar lá para ver, preciso saber como é que é esse negócio. Se é letra de forma, se é letra cursiva, se é em hebraico, se é em grego, sei lá como é que está escrito. Eu só sei que eu vou estar lá. Amém? Está coberto, eu não quero saber disso. Mas eu quero ver como é que chega lá. Como é que chega lá, ele já descobriu para mim. E aí eu preciso saber, eu preciso caminhar até lá. Amém? Vamos lá então. Se eu creio que sou filho de Deus, se eu creio que eu tenho a bênção para abençoar os meus filhos, naturais e espirituais, e você também tem, antes de você ser pai, você é filho, antes de ser mãe, você é filho, e a palavra de Deus fala que o maior abençoa o menor, então tem sempre alguém maior que você, tem sempre alguém que chegou primeiro, tem sempre alguém que caminhou mais, e aí você precisa reconhecer, você precisa olhar para o lado, e saber que o Senhor te mandou reconhecer o teu irmão como maior do que você, considerar maior, olha que preciosidade. Toda vez que eu olho para o lado e vejo alguém maior do que eu, considerando maior do que eu, esse alguém pode me abençoar. Esse alguém pode me abençoar. Quem quer ser abençoado aqui? Então olha para o lado e fala, me abençoa. Entendeu? Porque se eu, agora, isso é para, olha o que a palavra de Deus diz, considerar. Não quer dizer que seja. Considere. Pode até ser que não seja. Amém? Você está entendendo? Não. Mas tem quem é, de fato.
quem tem autoridade de fato, e pode te abençoar, e pode me abençoar. E aí quando eu reconheço isso, eu faço se cumprir as Escrituras, e o reino de Deus vem sobre a minha vida. Maior e menor não tem a ver com o que você está fazendo agora, tem a ver com o lugar que Deus te colocou, e Deus não errou. Você pode até estar se desviando da presença dEle, fazendo coisas que não agradam a Ele, mas Ele te colocou nessa posição. Até que Ele te tire, você tem autoridade. Saul tinha perdido a unção de rei, mas não perdeu a função de rei. Davi vai atrás dele, Deus já tinha rejeitado ele, mas Davi fala, ai de mim tocar. Porque Davi sem unção, Saul, ainda que sem unção, continuava sendo rei, até que o Senhor o tirou. Resolve 90% das minhas crises, um negócio desse? Porque eu não preciso saber se você tem unção ou não ainda. Não cabe a mim ficar te julgando. Amém? Não cabe a mim ficar na internet procurando as tretas gospel, o fuxico gospel, para ver o que está dando de ruim lá, para poder falar, ih, ó, fulano perdeu. Não cabe a mim. Até que Deus te mantenha lá, você tem autoridade para aquilo. Eu preciso resolver isso na minha vida. E nós estamos com um monte de peguinha, e aí nós não vivemos, nós não vamos atrás das coisas que foram descobertas por Deus. Porque nós estamos preocupados com um monte de outras coisas. E os nossos filhos continuam sem ser abençoados. Querido, eu decidi na minha vida, eu vou viver as coisas reveladas de Deus. Mais do que conhecer a Deus, eu vou experimentar desse Deus. Eu vou ter experiências com Deus. Essa semana eu ouvi um testemunho de uma pessoa que está chegando na nossa igreja. E ele disse para mim assim, bispo, eu pedi a Deus domingo passado, na hora da palavra, que eu queria ter experiências com Ele. E essa semana eu tive cada experiência tão tremenda. Experiências duras, difíceis. Mas eu sei que foi Deus me levando a ter experiências com Ele. Ah, como é bom ter experiência com o Pai. Como é bom poder tocar o Pai. Como é bom poder chegar perto do Pai. Como é bom poder compartilhar com o Pai. Pai, eu sei que está doendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que está difícil para mim, mas eu sei que o Senhor está aqui. São experiências com Deus. Você quer ter experiências com Deus? Você quer experimentar Deus na sua vida? Ou você quer viver só de religiosidade? Só de vir na missa domingo? De ver o que vai acontecer, vir no culto, vir na reunião religiosa, vir no encontro dos irmãos. O que você quer? Eu quero ter experiências com Deus, querido. Eu quero experimentar desse Deus. E eu vou te dizer mais, esse Deus, Ele tem uma família que não é uma família só de irmãos, é uma família de pais e filhos. Aqui está falando que nós vamos abençoar os nossos filhos. Você precisa ser pai, então. Você precisa ser filho, então. Nós precisamos desenvolver isso no nosso meio. Uma família de pais e filhos. E aí, caminhando nisso, então, um outro texto que eu quero ler com você é Joel, capítulo 2, verso 28. Eu quero construir isso com você nessa manhã. Abra aí, Joel, capítulo 2, verso 28. Amém? Diz assim, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, terão sonhos e os jovens terão visões. Preguei nesse texto em Volta Redonda no Congresso Fazer Discípulos, o último congresso agora no domingo. E eu ouvi de Deus, eu entendi de Deus, que existem 3 momentos aqui. Existe o momento das profecias, os filhos profetizarão, então para eu profetizar eu tenho que ser filho. Para eu liberar uma palavra eu tenho que ter paternidade sobre a minha vida, porque são os filhos que vão profetizar. Amém ou não amém? Você está entendendo ou não? Diz aí que os velhos terão sonhos,
e os jovens terão visões. E aí eu comecei a pensar, falei, Deus, como é que é isso? E no meu coração, na minha alma, no meu interior, veio algo como os que chegaram antes, os que desbravaram mais, eles têm sonhos. Ah, como eu sonho de ver essa igreja, essa cidade prostrada aos pés do Senhor Jesus. Como eu sonho em chegar em todas as cidades de Minas Gerais. Como eu sonho de ver famílias rendidas aos pés do Senhor todos os domingos, 5, 6 cultos durante o domingo. Como eu sonho de ter pelo menos 7 igrejas em Timóteo, um em cada regional, e o povo ativo, o povo dinâmico, o povo vivo, profetizando sobre a cidade. São sonhos. Mas talvez, ministerialmente falando, eu estou na posição de velho, né? Eu já cheguei numa posição um pouco mais para frente. Não sou velho não, tá? Estou confessando nada aqui não. Está amarrada essa palavra quebrada sem força na minha vida. Mas na posição ministerial, eu estou mais velho. Como que eu vou fazer isso? Cadê os jovens dessa igreja? Cadê os jovens? Me ajuda aí, gente. Fica com vergonha não, Jovem na IPV de 0 a 100, cadê os jovens dessa igreja? É você que vai ter a visão de como chegar lá, querido. Você está entendendo? Como que vai chegar lá, irmã Cleudes? Pastor, tem um negócio na pé da minha casa, que está vazio, e eu passo lá, e eu profetizo, porque eu tenho paternidade, sabe bispo? Eu tenho paternidade na minha vida, e eu profetizo, aqui vai ser uma IPV, aqui vai ser uma igreja, aqui homens e mulheres vão receber Jesus. Vai lá para o senhor ver, bispo. É o teu sonho. Eu estou tendo a visão. E aí eu vou lá ver, falo, não é que dá certo? Eu quero abrir os teus olhos hoje para você ter visões espirituais da parte de Deus. Enxergue as coisas que Deus está fazendo, querido. Seja jovem, seja novo, enxergue a oportunidade em tudo, enxergue a oportunidade em todo tempo, enxergue a ação de Deus, enxergue o agir de Deus, enxergue o haja de Deus, enxergue! Para de ficar olhando para baixo. Quem olha para baixo, sabe quem que é? Ô Jesus, tem misericórdia da minha vida. Quem olha para baixo é galinha, que fica ciscando no terreno, procurando bichinho no chão. A águia olha para cima. Sabe quando que a águia olha para baixo? Quando ela vê uma presa lá embaixo, ela mergulha para buscar a sua presa. Mas imediatamente ela sobe. Não seja crente galinha. Não fica procurando bichinho no chão, coisinha na igreja, ciscando para lá e para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho. Para com isso! Deus te chamou para sentar à mesa do rei. Seja águia. Enxergue como águia. Voe como águia. Suba. Ah, bispo, mas o irmão fulano está falando. Problema do irmão fulano! Se você estivesse lá em cima, você nem ouvia. Você está ouvindo porque você está embaixo, ciscando. Sobe, avança, cresce, aumenta a tua visão. Jovem tem visões. Jovens têm visões, seja jovem. Seja filho, profetiza, não seja o profeta do caos, seja o profeta da bênção. Vamos chegar, vamos avançar, Deus é na sua vida. Eu dei o exemplo da irmã Cleudes aqui, porque talvez a irmã Cleudes seja a jovem mais experiente entre nós hoje, né, irmã Cleudes? Mas eu sei da irmã Cleudes pegar jovens da nossa igreja e aconselhar. Ela nem sabe que eu sei disso. Eu sei que ela já gastou tempo dela, querido, a gasolina dela, o carro dela, para ir atrás de jovens casadas, de jovens que estão começando a sua vida e dizer, olha, faz assim não.
ter resultado. Testemunhando aqui, não é pastora não é presbítera não, mas fala das coisas de Deus, e muitos jovens olham e falam assim, aquela senhorinha, não querido, fiel a Deus, fiel aos pastores dela, fiel a esta igreja, nos recebeu nessa igreja, uma das primeiras pessoas que nos abraçou aqui, nunca nos desonrou. Jovem irmã Cleudes, a jovem, mas fez isso, todos nós fazemos, todos nós erramos, todos nós temos defeitos, estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, amém ou não amém? Nós precisamos saber reconhecer, queridos, nós precisamos saber reconhecer, a nossa visão tem que ser uma visão melhor do que é, e o Senhor quer curar a sua visão nesses dias. Eu tenho ficado com preguiça, sabe, eu sei que preguiça não é de Deus não, mas eu tenho ficado com preguiça de certas coisas, preguiça de certos assuntos, preguiça de certas coisinhas, eu falo, meu Deus, vamos crescer, e eu tento subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, para ver se não chega no meu ouvido, porque nós precisamos, querido, entender o que Deus está fazendo. A palavra de Deus está falando assim, depois disso, derramarei do meu Espírito. Quem quer receber do Espírito de Deus? Mas é depois que a gente mudar de fase, depois que a gente mudar de nível, depois que a gente resolver crescer, depois que estar na igreja passar a ser uma prioridade nas nossas vidas, depois que a gente entender que a reunião dos santos é o lugar mais precioso da nossa história na terra, depois que a gente entender que culto a Deus é junção de pais e filhos, que célula é lugar de crescimento, que discipulado é ferramenta de avanço, depois que a gente entender que tem instrumentos de cura dentro da igreja, de crescimento, de avanço. Essa semana minha filha chegou em casa, nunca conversamos com ela sobre isso, nunca. E eu sei como que existe uma pressão sobre a vida dos pastores, sobre os filhos de pastores. Eu converso sobre isso com alguns pastores. A Letícia chegou em casa e falou para mim assim, pai, hoje na igreja as pessoas ficaram falando para mim que eu sou a pastora de Timóteo futuramente. Pai, como é que é esse negócio? Eu falei, filha, esquece isso. Porque existe uma pressão sobre os filhos de pastores. Eu sei disso. E eu tento ficar sendo mais pai do que eu sou. Mas essa semana ela chegou em casa e falou com a mãe dela assim, mãe, eu preciso ajudar a fulana. Como assim? O coleguinha dela. Por quê? Mãe, ela não está bem, eu preciso ajudar ela a melhorar. Querido, os nossos filhos profetizarão, os teus filhos vão querer ajudar os outros, os seus filhos espirituais, os seus filhos naturais, eles vão receber para poder dar. Você vai gerar filhos que recebem de você. A terra será cheia da glória de Deus. O Senhor vai derramar, chegou o tempo de ser derramado todo o Espírito de Deus na terra. Esse é o tempo, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra a palavra de Deus, o Espírito do Senhor será derramado sobre a terra. Eu não estou inventando uma profecia, está na Bíblia. Sabe o que vai acontecer quando o Espírito do Senhor for derramado sobre a terra? Ele já está sendo derramado. A palavra de Deus diz que os serafins, os querubins estão olhando para a terra e dizendo, a terra está cheia da glória de Deus. No céu, a terra já está cheia da glória de Deus. Para o céu, a terra já está cheia da glória de Deus.
O que precisa acontecer? Recebe da glória de Deus. Aceita a glória de Deus, a glória que vai revelar os teus pecados, a glória que vai revelar os meus pecados, a glória que vai revelar as nossas fraquezas, a glória que vai revelar os nossos defeitos, para que a gente cresça, porque é isso que a glória faz. A glória revela, a glória mostra, a glória faz avançar, impulsiona. O Espírito de Deus está sobre a terra. Então assuma esse negócio. Oh, Espírito Santo de Deus. Ah, querido, como eu creio nisso. Como eu creio nisso. Como eu tenho a sensação que eu vou morrer tentando. Que eu vou morrer pedindo a Deus. Que eu vou morrer trabalhando para isso. Uma igreja de pais e filhos. Uma igreja onde um abençoa o outro. Não pensa você não, eu penso nisso, eu trabalho nisso dia e noite. Eu chamo um, eu chamo outro, eu junto dois, eu falo abençoa ele, faz um ciclo de bênção. Eu vou nos lugares, eu vou nas casas, eu falo abençoa um ou outro, libera, alguns aceitam, outros não, outros eu volto e falo de novo, outros eu volto e falo de novo, até ver se acontece. Existe um ciclo de glória, de derramar do Espírito Santo de Deus, que é liberado na nossa boca. É a nossa boca que libera. Os adolescentes estão lá fazendo lição de Viva Academy. Olha lá qual é a lição de hoje. Pede lá. Não tem problema nenhum não. Eu disse para eles lá, coloquei lá, fiz a lição. Eu e a pastora Carla que fazemos. Coloquei lá para eles lá. A sua boca tem que estar cheia de palavra de Deus. Comece a profetizar a palavra de Deus, porque eu entendo que se os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes começarem a entender isso, muda a terra. Eu preciso liberar isso sobre a igreja. Sabe por que a gente tem dificuldade de receber as coisas de Deus, querido? Abra sua Bíblia aí em Isaías 55, a partir do verso 8. Oh Deus. Isaías 55, verso 8. Diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Aleluia! Oh, aleluia! O que está na palavra de Deus não volta vazio, até que se cumpra as Escrituras. Até que se cumpra. Ah, que consolo! Ah, que alegria, que contentamento! O que está escrito vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro descerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas descerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Sabe, querido, a gente quer colocar um Deus dentro de uma caixinha. Os sonhos nossos, nós submetemos a Ele, para ver se Ele dá um jeito de acontecer. Mas o que Ele está dizendo para a gente é o seguinte: sou eu que gero em vocês o sonhar, sou eu que gero em vocês o realizar, e os meus sonhos são muito maiores do que os seus. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus sonhos são mais altos do que os seus.
Abre mão dos seus sonhos hoje, abre. Abre mão dos seus sonhos. Fala, Deus, eu só quero no meu coração aquilo que for teu. Aquilo que é só meu, eu abro mão, porque os teus sonhos são muito maiores do que os meus. Tem gente brigando com Deus com coisa tão pequena, querido. Brigando, nem briga com Deus, briga consigo próprio. Briga consigo mesmo. Com coisas tão pequenininhas, com coisas tão... Sabe o que o diabo quer, querido? O diabo quer uma igreja medíocre. Uma igreja mediana. Uma igreja morna. Sabe? De crentes que de 3 em 3 anos tem uma experiência com Deus. De 3 em 3 anos tem um clímax gospel. Uma experiência com Deus. E aí depois fica 3 anos vivendo daquele gostinho na boca. Sabe? Sabe quando você toma um café muito gostoso, que fica aquele gostinho na boca do café? Quando você chupa uma bala muito gostosa, aquele gostinho de bala? É assim que a gente é. A gente recebe uma porção de Deus, fica aquele gostinho na boca. Tempão. Ao invés de falar assim, eu quero mais, aonde tem mais desse café? Onde tem mais dessa bala? Onde tem mais desse manancial? Aonde tem mais desse mel silvestre que desce do céu? Aonde tem mais desse negócio? Eu quero ir lá na fonte. Eu quero ir lá onde tem. E aí a gente vive uma vida mediana, medíocre. Medíocre, querido, de média. A gente não é nem o que Deus quer e nem é o perdido que vai para o inferno aos nossos olhos. A gente fica no meio do caminho. A gente nem vive a totalidade do reino e nem a totalidade das trevas. A gente fica ali na penumbra. Um pouquinho de luz, um pouquinho de treva, um pouquinho de luz, um pouquinho de treva. E a gente vai cantando aquela música que nem pode cantar na igreja, né? Porque é pecado. Do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a vida vai levando a gente. As circunstâncias vão levando a gente. As coisas vão levando a gente. As notícias vão levando a gente. E hoje choveu. Não vou na igreja não, choveu. E hoje está calor. Não vou na igreja, não está calor. E hoje eu acordei com dor de cabeça. Não vou falar nada não, porque eu estou com dor de cabeça. E agora a nossa agenda é moldada pela nossa carne e não pelo nosso espírito. E deixa eu te falar um negócio. Os sonhos de Deus não cabem na sua carne. Os sonhos de Deus só cabem no espírito. Deixa eu falar algo mais pesado para você. Os sonhos de Deus na sua carne vão trazer dor. Dor. Porque a sua carne e a minha carne não sustentam os sonhos de Deus. Mas o teu espírito vai trazer bonança e prazer. Tá? Você vai experimentar de coisas que você não fez e aconteceu. Você fala, mas como é que é esse negócio? Eu nem pedi isso para Deus. Deus fala, mas eu conheço o teu coração, filhinho. Eu sei porque fui eu que gerei no teu coração esse desejo. Porque o sonhar e o realizar vem de mim. Aleluia! Eu só queria isso aqui, pai, mas só me deu tanto mais. Eu sei, meu filho, porque eu te conheço. E o sonhar e o realizar vem de mim. Aí você pode falar assim, mas eu nem sonhei, pastor. Como é que eu sonhava? Eu nem sonhava por isso. Pois é, na sua carne nem o sonho você consegue ter. Mas o teu espírito sabe que vem de Deus. E o Senhor quer fazer gerar no teu espírito os sonhos dEle, a maneira dEle e o jeito dEle. Por incrível que pareça, por incrível que possa parecer, a palavra de hoje era sobre José. E agora eu cheguei no lugar onde eu queria pregar. Mas eu não vou ter tempo de pregar. Semana que vem a gente prega sobre isso. Se você sair daqui hoje entendendo o que Deus tem para você, o que já foi liberado, que as coisas já estão descobertas para você viver,
você já caminhou muito do lugar que você estava, do lugar que eu estava. Eu sinto a minha boca dormente, eu sinto os meus braços dormente, de tão forte que é a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto como se nós estivéssemos destravando algo no mundo espiritual. Eu sinto como se existisse uma guerra espiritual, e nós estamos destravando esse negócio. Xaralaba, xuidequetereba, xaralaba, xuidalabachai. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus, deixe Ele militar por você. Deixa Ele militar por você, deixa Ele colocar palavras na sua boca que você não sabe nem o que significa, mas Ele quer gerar no seu coração agora. Ora labachui decantereba labachai. Rori cantereba chá decantebas. Xaralabachui deleba. As palavras que nós não sabemos o que dizer, Ele sabe. As ordens no mundo espiritual que nós não sabemos como dar, Ele dá por nós. Ele está destravando algo muito especial. Eu não sou pastor de uma igreja mediana. Eu não sou pastor de uma igreja medíocre. Eu não sou pastor de um povo que não quer crescer. Eu sou pastor de homens e mulheres vitoriosos, crescentes, abundantes, que avançam todos os dias, que me forçam a crescer, que me forçam a avançar, que me forçam a estudar mais, que me forçam a orar mais, porque não querem parar de forma nenhuma. Destrava, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade em destravar as mentes, em destravar a alma. Tenha liberdade, Espírito Santo de Deus. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Você está preocupado com o que está te atrapalhando a crescer, que deixa eu te falar, até o que te atrapalha Deus usa para te promover. Até o que você acha que está te atrapalhando, Deus está usando para te promover. José só chegou no Egito porque ele foi vendido, querido. Porque os irmãos dele queriam atrapalhar ele, venderam para o cara errado. Ele foi parar no Egito e virou governador, querido. Até o que você acha que está te atrapalhando, Deus está usando para te promover. Para de murmurar, para de reclamar. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O seu papel é só amar a Deus. O resto Ele faz. Ame-o, 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 ame-o. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Ame-o, ame-o.
Entrega para Deus aí. Entrega para Ele e fala: Deus, é tudo teu. É tudo teu. Gera em mim agora o que o Senhor quer. Se entrega para Ele. Ah, mas eu já sei como é que é. Você que larga de ser bobo. Você que pensa que sabe que sabe. Você não sabe nem que não sabe. É tudo dele. É tudo para Ele. É tudo por Ele. É tudo para a glória dEle. Você quer receber de Deus nessa manhã? Você recebeu de Deus nessa manhã? Queria que o louvor me ajudasse aqui. Você recebeu de Deus nessa manhã essa palavra, essa liberação de um Deus que gera sonhos em nós. Oriande cantere balabachei, xaralabachui de cantere balabachai, xeriande cantere balabala, xuriande cantere balabachei, xuri cantere balabachai, xeriande cantere balabachei. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que gera em nós o sonhar e o realizar. Traz a memória agora, Espírito Santo de Deus. Traz a memória, traz ao coração, reativa os sonhos. Aralabacharalabachei, aralabacharalabachei. Reviva os sonhos agora, é uma ordem. No nome da autoridade, no nome de Jesus. Reviva os sonhos. Eu trago vida aos sonhos. Xaralabacharalabachei, decantere balabachai. Deus está mandando eu liberar cura sobre o seu coração. Pessoas estão feridas porque fizeram tanto, estudaram, tentaram aprender, fizeram tanto, mas não conseguiram chegar onde o Senhor quer ainda. Eu estou te curando agora, toda palavra maldita sobre a sua vida, de toda palavra maldita sobre a sua vida. Deixa o seu orgulho na cadeira, deixa a sua petulância na cadeira, para o Senhor te curar nessa manhã. Deixa a sua altivez no lugar de estar, para que o Espírito Santo de Deus possa te curar nessa manhã. Seja curado pelo Espírito Santo de Deus. Aceita a cura do Espírito Santo de Deus. Fala: eu estou curado, eu posso avançar. Eu estou curado, eu sou livre, eu posso avançar. Vamos ficar